Gravação. Bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso, uma alegria muito grande ter vocês novamente aqui conosco. É a nossa 26ª edição da nossa mesa redonda online do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Esse projeto é desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a partir do grupo de pesquisa. Na UERGS, o GRUPEM, né, e o ArtCid. E na UEPA, o GPEM e o Empodera. Tá? São os grupos que têm organizado essas mesas redondas. Então, eu quero agradecer novamente a todos vocês que estão aqui conosco, em especial, um grande abraço à professora Leda Mafioletti, que eu estou tendo o prazer de revê-la depois de alguns anos, e a internet nos permitiu, esse momento nos permitiu que a gente estivesse juntos, mesmo que um pouquinho separados, né? Mas é muito bom vê-la, professora, é muito bom recordar o tempo do mestrado, as aulas do mestrado, é muito bom tê-la aqui conosco. Quero agradecer também a Fabiane, a Dani, que estão conosco aqui hoje, a Dani estará mediando, e a professora Cristina Rolim, que dispensa apresentações, já está conosco desde sempre aqui na nossa mesa, contribuindo, orientando, nos dando a força que precisamos para continuar este trabalho de capilarização, digamos assim, da educação musical. Estamos, durante esse tempo, nós temos tentado, na verdade, difundir a educação musical e a sua relação com outros saberes, com outros conhecimentos. E tem sido assim um momento ímpar, um momento assim de muita alegria poder ouvir tantos professores, tantas professoras trazendo um pouquinho das suas experiências. Tá? Eu não vou falar muito hoje, porque nós temos uma banca assim repleta de experiência, de conteúdo para estar trazendo para nós, e eu vou passar imediatamente para Daniele Wolff, que nós queremos agradecer, que vai fazer hoje, na verdade, a mediação, vai coordenar a mesa. Quero agradecer a Daniele pelo aceite em participar conosco. A Daniele, ela é mestranda em Educação pela UERGS, pós-graduanda em Educação Especial, com ênfase em Transtornos Globais de Desenvolvimento, TGP, e Altas Habilidades pela FESL. Possui graduação em Pedagogia pela Unessa, especialização em Arte em Educação e Saúde pela AVM Educacional e MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Católica de Petrópolis. Ela integra o grupo de pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o GRUPEM, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, ArtCid, da UERGS. Atualmente trabalha como professora na educação infantil da Rede Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Antes de passar efetivamente para ela, eu queria só me orientar agora para avisar, informar para vocês, sempre que fizerem a inscrição para participar da mesa, dê uma verificada se o e-mail está correto. A gente está tendo dificuldade, porque nós temos uma frequência, e essa frequência nós damos acesso àqueles que estão na lista. Aqueles que estão na lista, geralmente eles me perguntam quem é primeiro, e nesse tempo a gente já perde muito tempo, na verdade, com isso, aí eu autorizo para poder passar, para poder, na verdade, eles terem acesso. Então, dê uma conferida no seu e-mail, faça a inscrição, por gentileza, para que você tenha, inclusive, direito ao certificado. Tá bom, queridos e queridas? Logo depois da fala de todos os participantes da mesa, a Dani já passa direto para a professora Cristina para o momento da poesia. Uma excelente mesa para todos nós. Muito obrigada, professor Augusto, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra participar hoje dessa mesa, é uma enorme satisfação estar mediando sobre uma temática que para mim é super relevante, que eu tenho aprendido tanto, né? Que é a educação musical infantil, na presença dessa mesa com 4 integrantes tão ilustres, né? Para mim, referências. Então, na tarde de hoje, teremos, então, contribuições para a nossa prática na área da educação musical, com muitos relatos de pesquisas importantíssimas, né? E a dinâmica ocorrerá da seguinte forma: nós teremos cerca de 20 minutos para cada palestrante, e quando estiver em 15 minutos, faltando 5 minutos para o final, eu vou avisar para que façam a consideração final, ali fecha a sua fala de forma tranquila.
Solicito também que, por gentileza, todos que estão nos acompanhando nesta tarde anotem seus questionamentos e façam suas ponderações no chat para que possamos abordá-los no final deste evento. Solicito também que mantenham suas câmeras e microfones desligados durante as apresentações. E, sem mais, vou passar, então, a apresentar a primeira palestrante de hoje, a professora doutora Leda Mafioletti. Ah, é eu? Sim. Ela é licenciada em música, mestre e doutora em educação pela URGS, possui especialização em orientação educacional pela FAPA e alfabetização no GEMPA, além de psicopedagogia clínica no EPSIBA. Realizou estudos de pós-doutorado na PUC Rio Grande do Sul, foi professora visitante da University of Queensland School of Music em 2015 e professora associada da Faculdade de Educação da URGS. Atuou no programa de pós-graduação na linha de pesquisa Educação, Arte, Linguagem e Tecnologia, coordenando o grupo de pesquisa Música e Educação, Educamos, CNPq. Sua experiência profissional inclui professora de laboratório de som no projeto Prelúdio da URGS, músico psicopedagoga na Clínica Integrada de Atendimento CIAP, foi professora de música na Rede Municipal de Ensino e professora de Educação Musical na Escola Infantil do Instituto Educacional João 23, coordenadora de Educação Musical na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre e também na Comissão de Extensão Comex da Faculdade de Educação. Colaboradora do Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar, dedicado à formação pedagógica na perspectiva lúdica, assumindo a coordenação executiva. Foi sócia fundadora e membro da diretoria da ABEM, além de diretora regional ABEM-Sul e tesoureira da associação. É pesquisadora cadastrada na Rede Estrado, membro da ABEM, AMPOM, ISME e AMPED. Seja bem-vinda, professora Leda. Passe então a palavra. Muito obrigada. Diminuo aqui? Como é que eu faço? Eu já vou apresentar aqui. Aparece para vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Eu quero ver o meu texto aqui. Será que é o roteiro? É. Tá. Então, esse slide não? Não, slide sim, mas é que da outra vez que eu apresentei no... Bom, então vou falar só pelo slide, eu vou correr com o slide, então. Tá, É que com o texto eu vou rapidinho, não esqueço de nada, né? Sim, eu consigo apresentar um arquivo do PowerPoint agora, ou o roteiro. E se eu faço assim, tu me enxerga ainda? Sim. Ah, tá. Então tá. Eu vou colocar, então, a apresentação do PowerPoint? Tá, pode botar o PowerPoint e eu sigo o meu texto aqui. Eu pensei que eu ia desaparecer para você se eu pegasse meu texto. Não. Tá bom, então. O que se aprende com a música? Esse é o meu tema. Certamente as professoras de ensino básico já desenvolvem alguma atividade musical com seus alunos, porque os alunos gostam, porque a atividade musical, porque ela gosta também, porque é agradável, ou porque a música cria um clima muito bom para começar as atividades do dia, ou coisa assim. De qualquer forma, eu imagino que a música está presente na sala de aula, de alguma forma está presente. Eu observo, assim, que as atividades que as pessoas mais fazem, mesmo que se não tenham formação, são atividades cantadas, atividades com instrumentos musicais simples, e a outra atividade que fazem, mas eu não vou falar hoje, que é as atividades dançadas. Eu gostaria de discutir o benefício dessas atividades para encorajar as professoras a continuarem fazendo e para as professoras e educadores, em geral, terem argumentos, assim, em defesa da educação musical para as crianças. É os adultos que defendem a música para as crianças, né? A gente tem que se dar conta disso e assumir essa responsabilidade. Então, cantar
cantar é uma atividade que enriquece e amplia a identidade das crianças, pelo alcance da voz em todas as direções. Quando a gente canta, a gente enche o espaço com a presença. Isso é muito importante que as crianças façam isso e sintam que elas podem atingir a todos com a sua canção. Cantar é ser escutado, dar início a alguma forma muito simples de diálogo, que pouco a pouco se transforma no prazer de estar junto. E estar junto é muito importante, é um sentimento que provoca, que contribui para o sentimento de cooperação, vínculo, fundamenta a adoção de regras necessárias ao convívio social. Por isso, a prática musical faz a transição entre a capacidade individual e as capacidades sociais e cria possibilidades de pertencimento à cultura. É muito importante que as crianças façam atividades musicais. A canção expressa uma intencionalidade comunicativa que abre caminhos para o encontro com o outro, porque ela cria um espaço sonoro compartilhado propício a trocas sociais. Em todas as idades, ela cria elo afetivo e dá sentido à vida. Entre os jovens, a música é uma forma de compreender o contexto sociocultural, os valores, posição política, transformações sociais. Para alguns grupos, a música não só reúne, imprimindo a eles uma identidade, como também é a razão da própria existência desse grupo. Sendo assim, nós temos bons motivos para cantar com os nossos alunos. Então, vou falar um pouquinho agora do canto em conjunto e dar valor para esse canto conjunto que eu sei que as professoras fazem na aula. Dentre as atividades musicais coletivas mais difundidas na escola, salienta-se o canto em conjunto. Muitas vezes o professor nem precisa ensinar uma canção, ele apenas atende à solicitação das crianças e organiza o grupo para que todos iniciem ao mesmo tempo. Caso a professora não saiba ou se sinta insegura de dar o tom, ela pode pedir para o aluno, um aluno começar e ela diz, vão com ele, e ela organiza o grupo. Então, o cuidado da professora quando ela dá a palavra para o aluno e peça, e pede que siga aquele aluno no tom do aluno, isso quer dizer que a professora, mesmo que ela tenha um pouco de insegurança, ela está tendo cuidado com a afinação, aspecto que marca a preocupação da educação musical. Voltar os olhos para a educação musical é cantar e algum nível de cobrança a gente vai ter com as crianças. A gente vai cantar porque cantar é bom, não é cantar assim. Eu estou me referindo não só cantar para fazer uma atividade bem feita, para passar o tempo, é cantar para largar a voz, para se comunicar com o outro. Mas para afinar é preciso exercitar a voz. E às vezes as pessoas ficam sem jeito de dizer eu não sou afinada e tal, e dizem que desafinam. Bom, desafinam até a Betânia diz que desafina. Mas vejam só, se nós podemos confundir cores, cor de esmalte, por exemplo, azul celeste, não, é azul bebê, não, é azul piscina. Em termos de olho, que a gente está olhando, enxergando, a gente confunde as cores, o que fica para o som que a gente não enxerga? Então, se a gente não cantar bem na nota, não tem importância, se a criança não estiver bem em cima da nota, com a prática ela chega lá. Porque o pessoal de artes plásticas, por exemplo, que vê e diz, não tem dúvida, não, isso aí é azul celeste. Elas têm experiência com cores. Eu já me confundo, elas não. Então, com o tom é a mesma coisa. Tem uma especialista nossa, brasileira, ela é lá do Rio de Janeiro, a Sobreira, ela tem muita experiência, ela botou um anúncio no jornal para dar aula de música para quem acha que é desafinado. E ela publicou um livro sobre isso. Ela diz o seguinte, é mais adequado a gente se referir à criança dizendo que ela a criança não está desenvolvida do que dizer que essa criança é desafinada. O certo é dizer que ela não tem uma voz desenvolvida, porque se não canta, então não desenvolveu, né? Eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que chegam para mim e dizem que não cantam, que são desafinadas. Eu trabalhei na pedagogia, eu vi muito isso. E eu estudei um pouquinho sobre isso, sabe? E eu acho que, eu vi por estudos que eu fiz,
A nossa afinação possui uma história construída nas experiências com a voz. Embora seja um simples gesto, cantar envolve muito mais do que só a voz. Justamente com a sensação física de soltar a voz e emitir sons em determinada altura, outros processos psicológicos se formam, dando lugar a uma imagem mental do que nós estamos realizando. Ao projetar a voz, tornamos audível a imagem e, junto com ela, a singularidade do que somos. Do outro lado está o outro que nos escuta, com tudo que ele representa na construção da nossa identidade. Nesse sentido, a afinação é um movimento complexo, que incorpora a receptividade do outro para construir a si mesmo e a sua significação de cantar. E é muito importante que a gente considere isso, porque tem muita mãe que diz assim, ela puxou por mim, não toco nem sino. E a criança constrói uma imagem assim de uma pessoa que não consegue cantar. E é mesmo que dizer assim, só vai entrar na água depois que aprender a nadar. Pode? Não pode. Tem que cantar, mesmo que desafine, tem que exercitar a voz, essa projeção da voz tem que ser exercitada. Bom, em sintonia com os processos psicológicos, a voz constitui a imagem do que somos, tão forte quanto a imagem corporal que todos nós possuímos. Isso significa que não estamos tratando de uma simples sensação. A afinação faz parte da imagem corporal construída ao longo dos contatos com os outros, ao longo da vida no contato com os outros. Aprender a cantar na fase adulta é dar-se a oportunidade de ressignificar a própria história de vida com a música. É possível que tenhamos construído uma imagem de que não somos capazes de cantar, ou que não somos musicais. Ao cantar, pensamos que os outros poderão achar que a nossa voz é chata, desafinada. Em vista disso, já iniciamos com um preconceito ou com uma baixa estima que inibe a nossa expressão. Se eu estou cantando e alguém cochicha, eu acho que é de mim que estou falando, sabe? Funciona assim quando a gente canta. O olhar, qualquer cochicho de alguém que ouve quando a gente está cantando e falando, a gente pensa que é da gente. A voz diz muito mais do que nós somos. É o símbolo sonoro da nossa personalidade. E ela revela coisa que conscientemente a gente nem gostaria de expressar. Às vezes a gente está nervosa e não quer mostrar que está nervosa, mas a voz denuncia, a respiração denuncia. A gente não quer, mas mostra. Então, ser desafinado, na verdade, é um rótulo. E tem até uma data marcada para isso acontecer. É quando inventaram o sistema temperado. Ser desafinado é um rótulo carregado de sentimentos negativos que afasta as pessoas do canto. É uma pena isso. Nós podemos desafinar por falta de experiência com a voz ou com experiências positivas a partir dela. Também podemos desafinar porque estamos cansados ou porque estamos cantando num tom que não é muito bom para a nossa voz, é muito agudo, muito grave, né? Então, é isso que eu queria dizer, que desafinar não é o mesmo que ser desafinado para sempre. Se a pessoa diz assim, eu sou analfabeta, mas tu não precisa ser analfabeta para sempre, não é? Não é um estado eterno isso. Agora, eu queria falar um pouquinho, então, dos instrumentos musicais. Duas atividades são muito realizadas, muito amplamente exploradas. É acompanhar canções, a gente canta, acompanha com violão, acompanha fazendo uma batucada, e criação de histórias sonorizadas. Eu vou falar nessas duas, mas eu vou dar ênfase para a composição musical depois. E, analisando essas atividades, nós podemos verificar quais são as contribuições para o desenvolvimento musical das crianças. Antes, porém, eu vou destacar que um plano cuidadoso da exploração sonora é muito importante. As ações criativas das crianças são garantidas pelo cuidado que o professor tem ao preparar essas atividades, ao preparar, no caso, os instrumentos musicais. O cuidado com o material sonoro é um detalhe importante quando se pensa em educação musical. Não é que eu seja elitista, só queira material do órfão.
é que tem materiais, por exemplo, se vocês vão explorar o papel, algumas coisas vocês exploram no papel, mas se quiser trabalhar som agudo e grave, o papel não está, né? Não é qualquer material que reproduz todas as propriedades do som. Na hora de construir instrumentos musicais, vou dar algumas dicas. Um conhecimento elementar da área da física pode ajudar muito a seleção dos materiais que se vocês quiserem fazer com as crianças. Então, alguns materiais vibram naturalmente, outros vibram muito pouco. A madeira, por exemplo, é um material que tem um som muito interessante, gostoso, mas ele faz som curto. Então, tem que ter outros materiais. Em comparação com os metais, as características temporais dos metais tornam muito evidente, uma vez que os metais são ótimos para trabalhar os sons longos. Então, se eu tenho madeira, é bom levar metal também, que o metal vibra, o som, nem que seja uma panela para explorar, porque o som é bem mais longo. Outra coisa que é importante se lembrar quando trabalha com instrumentos musicais é a maneira que se produz o som. Porque a maneira como a gente toca também desenvolve a criatividade. Em alguns instrumentos eu bato, em outros eu sacudo, outros eu esfrego, outros eu belisco, e outros sopro. Essas possibilidades, essas maneiras de produzir devem fazer parte da exploração em geral dos instrumentos musicais. Variar o modo de produzir o som pode enriquecer as ações criativas. A criança precisa não apenas produzir o som, mas ter controle sobre ele, variando a maneira de obtê-los. Essas explorações dependem da propriedade dos materiais e do modo como o som é produzido. Materiais ricos propiciam experiências igualmente ricas. Uma aula dedicada à exploração e a pesquisa de sons é uma aula bastante ruidosa e deve ser compreendido como um espaço compartilhado, que nem recreio, vai pedir para as crianças não gritarem, né? Então, é uma aula barulhenta. Não faz sentido pedir silêncio para as crianças que estão explorando os sons. Deixem as crianças explorar livremente, marquem no relógio a impaciência de vocês e esperem 20 minutos. Exploração livre, porque a criatividade começa mesmo depois que elas exploraram realmente os instrumentos musicais. Nesses momentos, a atitude, aí vocês vão pensar assim, agora o que eu faço? Meu Deus, minha vizinha aqui do lado vai pensar que eu enlouqueci. Nesses momentos, a atitude mais coerente é interessar-se pelo que as crianças fazem. Andem pela sala, expressem interesse pelo que as crianças estão fazendo. Não é dizer, que lindo, não é isso. É dizer, mostrar interesse, chegar perto, se aproxima, e pede que ela faça de novo, né? As ações criativas acontecem depois que as crianças realizarem com os materiais tudo que elas sabem fazer. Bater, rolar, sacudir, soprar, raspar, beliscar, esfregar, entre outras ações. Agora, um pouquinho sobre as histórias sonorizadas. Agora, quero que vocês me entendam bem, porque todo mundo faz isso. E eu acho ótimo para criança pequenininha. Vou dizer por quê. Gostaria de fazer um comentário sobre a atividade largamente empregada. Bom, a atividade essa se caracteriza, a exploração, sonorização de história ou história sonorizada, é uma atividade que se caracteriza pela produção de uma narrativa da qual as crianças fazem a música. Observe que nessa atividade a história é o fato mais relevante. O som a complementa, mas não chega a ter a estrutura trabalhada durante a atividade. O som acompanha cenas, cria um clima de medo, de angústia, de alegria, de surpresa, ou seja, o som vai impregnado ou vai empregado para auxiliar a expressão do sentimento que está presente naquela narrativa que a professora diz, ou uma criança está dizendo, né? As crianças fazem uso de certas propriedades sonoras com a intenção de explorar a emoção desejada.
Uma batida forte pode ser usada para expressar um susto, mas no desenrolar dos acontecimentos, pensem comigo, no desenrolar dos acontecimentos, a narrativa conduz e define quando o som surge e quando o som deve soar e quando ele desaparece. Com os pequenos, os pequenininhos da escola, lá do jardim, com os pequenos acontece mais ou menos assim. Daí ele foi caminhando. Aí, de repente, levou um susto. Aí o gato miou, sabe? E o narrador diz as coisas e as crianças fazem o barulhinho. Mais ou menos assim. Ah, tem umas histórias muito bonitinhas e as crianças vão fazendo sons atrás. O que eu acho, Elias? Fica evidente nessa pequena cena que o som é adicionado pela narrativa, funcionando na perspectiva de causa e efeito. Tal coisa, esse som. Tal coisa, esse som. Então, fica estímulo-resposta, estímulo-resposta. Professora Leda? Oi. Faltam 5 minutos, apenas para avisá-la. Tá bom. Então, só para que entendam que a canção historiada, ela é ótima para criança pequena, que vocês não estão preocupadas em trabalhar a estrutura da composição dela. Ela está só fazendo estímulo-resposta sonora. Agora entro na composição, que eu não quero deixar de falar sobre ela. Onde é que está a composição? Agora eu fui correr, passei do ponto. A composição. A criança precisa aprender que um som pode se combinar com outro som e formar algum sentido, que é para a cultura compreendido como música. E é essa capacidade de imprimir algum sentido que permite que as crianças aprendam a ler no idioma e que aprendam a compor música. Se eu comparo com a alfabetização, a criança aprende as regras de combinar as letras e formar palavras. Ao escrever frase, ela mostra que aprendeu uma estrutura de como dispor as palavras para seguir, em seguida, fazer uma mensagem. Se a criança só fica fazendo som do tipo estímulo-resposta, ela não cria uma estrutura de composição musical. Então, com a música acontece o mesmo. Não é fazendo um som depois o outro que a criança aprende a compor música ou estruturar o pensamento musical. É preciso que ela tenha a chance de aprender a conectar um som no outro, articular a sonoridade, formando frases que conectadas formam um texto musical. Como acontece na língua materna, na música a criança precisa compreender o discurso musical da sua cultura. No caso, a sonorização da história, ainda que o som seja revestido de significado simbólico dentro de uma cena, a estrutura do discurso musical não costuma ser privilegiada. Então, é nesse sentido que eu acho que a criança deve explorar instrumentos musicais e fazer música, ela com a estrutura dela. Não importa a narrativa deve ser narrativa musical. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, professora Leda, muitas aprendizagens na sua fala, né? Lembrando que no final podemos retomar para que a professora faça suas considerações finais e responda algumas perguntas que possam existir no chat, ok? Muito obrigada mesmo, privilégio ouvi-la. Obrigada. Então, vou passar a palavra agora à professora Valdecíria Lamego. Professora Valdecíria. Olá. Tudo bom? Boa tarde. Vou apresentar, então, a professora. Ela possui graduação e licenciatura plena em Educação Artística, habilitação em Música pela Fundação Educacional do Estado do Pará, especialização em Educação Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música, Centro Universitário, e curso técnico profissionalizante pela Fundação Carlos Gomes. Tem experiência na área de artes, com ênfase em Educação Artística Música, Educação Musical Infantil e Estágio. É professora efetiva da Universidade do Estado do Pará, UEPA, e já atuou como chefe do Departamento de Artes da UEPA. Seja bem-vinda, professora. Passo, então, a palavra, 20 minutos, e aos 15 minutos eu volto para lembrar dos minutos finais, ok? Obrigada.
Me ouvem bem? Sim. Obrigada. Vamos aqui apresentar. Eu já apresentei, que eu comecei a apresentar. Educação musical infantil, reflexões e práticas metodológicas. Bem, o que eu vou falar hoje é sobre a experiência numa escola de educação infantil bilíngue, que tem, né, como fio condutor a abordagem construtivista. E quando eu cheguei nessa escola, há 10 anos atrás, eu organizava as minhas aulas de uma determinada maneira. Eu tinha um jeito de organizar, selecionar atividades, selecionar materiais, que estavam muito ligados com a minha formação musical, de um modo geral. E as organizações das aulas de música, quando eu cheguei lá na escola, elas se davam por meio de conteúdos. Então, selecionava os conteúdos, eu sempre atendendo as crianças miúdas, e as um pouco maiores também. Atualmente eu atendo as com a faixa etária menor. Então, são crianças de 1 ano e meio até 4 anos, aproximadamente 4 por 5. Então, selecionava, organizava o conteúdo, parâmetros do som, altura, duração, intensidade, timbre, elementos rítmicos, pulso, acento métrico, células rítmicas. Dessa forma, eu organizava o meu planejamento de aulas. No entanto, eu comecei a observar que as professoras de sala que faziam as aulas com as crianças das diferentes áreas, elas trabalhavam por meio de projetos temáticos. E quando eu comecei a observar, comecei a ler um pouquinho mais, eu tomei posse, né, do material que as professoras usavam, produziam, e eu comecei a pensar, bem, eu acho que a aula de música dentro dessa escola também precisa ter uma cara diferente. Então, a direção da escola, a coordenação, tinham interesse em ter aula de música, mas não faziam nenhuma exigência quanto a como deveria ser essas aulas, como elas deveriam ser. Então, eu comecei a pesquisar sobre a pedagogia de projetos. E a partir daí, eu me desafiei. Então, eu pensei da seguinte maneira: eu vou começar a organizar as aulas pensando em aulas temáticas dentro dessa perspectiva construtivista de pedagogia de projetos. E dentro dessa pedagogia de projetos, eu descobri algumas coisas que nortearam o trabalho que eu comecei a elaborar, no sentido de elaborar os projetos de música para a escola. Então, ensino por meio da experiência, conhecimento construído respeitando o contexto da criança. Então, a aula de música, como todo o princípio da música, da perspectiva de música ativa, ela precisa oportunizar essa experiência, essa vivência musical. Processo de aprendizagem que não separa os aspectos cognitivo, emocional e social.
essa ênfase num trabalho em que se tenha uma pesquisa, uma descoberta. Então, o professor não pode levar simplesmente o material totalmente pronto, porque a criança ela precisa também fazer parte desse processo. Ela precisa dizer o que ela conhece e precisa também conhecer o que veio como elemento de troca. Então, dentro dessa perspectiva da pedagogia de projetos, nós temos a pesquisa e a descoberta como um ponto alto, um ponto bem importante. E um tema que dá suporte para a organização de toda essa proposta. Então, essa temática ela pode surgir a partir das observações de interesses dessa criança, pode surgir a partir de uma conversa entre os demais educadores que trabalham com as turmas dessas crianças que eu atenderia, com coordenação, direção da escola, o contexto também em que nós estivéssemos vivendo. Então, esses elementos eram bem importantes para a elaboração dos projetos. Então, alguns projetos de música eu selecionei aqui para colocar os temas. Os Bichos em Festa. Esse projeto, Os Bichos em Festa, ele foi baseado na obra O Carnaval dos Animais, de Camille Saint-Saëns. Então, selecionamos algumas das peças e a partir daí, dentro dessa obra, cada animal é escolhido um animal e ele tem uma estrutura sonora específica que o compositor, por certo, considera que aquele animal será lembrado por suas características por meio da sonoridade daquela música. Então, selecionamos e elaboramos um projeto baseado nessa composição. Tem Música no Sítio. Tem Música no Sítio foi um projeto que foi trabalhado com outras áreas. Nós tivemos a professora de artes visuais, que também foi um projeto de integração. Então, professora de cultura brasileira, por ser uma escola bilíngue, as professoras do idioma inglês, as professoras fazem toda a rotina das suas aulas em inglês. Mas também essa criança ela tem aula uma vez na semana ou 2 vezes na semana de cultura brasileira, que no caso, a língua portuguesa. E essa criança também tem aulas de artes visuais, educação física e de música. Então, fomos elaborar, nós realizamos um projeto em que a professora de educação física, a professora de cultura brasileira, de artes visuais e de música, construíram os seus respectivos projetos a partir dessa temática maior, que nós estávamos falando sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, foi uma temática que perpassou dentro dessas diferentes áreas. Brasil for Children. Esse foi um projeto que fizemos baseado também no livro do Esther Marques, Chico dos Bonecos, que são músicas brasileiras e que trazem na sua história elementos também de outros povos que fizeram parte da nossa colonização. E alguns arranjos foram realizados para essas canções que lembram também essas culturas que fizeram parte da nossa da colonização do Brasil. Brincadeiras e Músicas do Mundo. Esse foi um projeto que fizemos a partir da temática da Copa do Mundo.
Então, a gente sentou para conversar o que seria interessante essa criança conhecer para esse período. Então, elaboramos uma pesquisa, pegando uma representação de um país de cada continente. Fizemos uma pesquisa de brincadeiras que usualmente essa criança faz ou fazia, faz parte da cultura daquele país, e canções também. Um outro projeto que foi bem interessante foi um projeto que realizamos com a professora de artes visuais, que foi de mulheres de destaque na música brasileira, que a gente estava falando sobre a questão da mulher dentro da produção artística, e nós falamos sobre a música, e a professora de artes visuais fez um apanhado, uma abordagem de mulheres que se destacaram. Ela ampliou, não fez no Brasil, ela fez em diferentes partes do mundo, mas como a presença dessa mulher esteve por meio das artes visuais. E foi um projeto muito rico, e nós fizemos uma atividade de culminância. Dentro dessa atividade de culminância, após a finalização de todas as etapas do projeto, nós transformamos a escola em um espaço como se fosse uma galeria de artes e um espaço como se fosse uma sala de espetáculos musicais. Então, a criança fazia um percurso apreciando a produção que ela havia feito e também o que os outros colegas haviam feito nas outras turmas. Cada turma desenvolveu uma técnica dentro das artes visuais diferente, e até chegarmos no ponto final, que seria a sala de audições. E na sala de audições, aí nós conseguimos parcerias. Como eu sempre tenho fiéis escudeiros, os nossos estudantes, estagiários, sempre colaboram conosco. Então, eu consegui um número significativo de estudantes de música, concluintes, que foram fazer uma apresentação musical e tocaram um repertório que foram vistos durante o projeto de música brasileira feita por mulheres, ou como compositoras, ou como intérpretes. O outro, que foi antes, não está em ordem cronológica, foi Sons do Pará, quando nossa cidade fez aniversário de 400 anos. Nós fizemos um projeto em que nós lançamos mão de estilos e gêneros musicais diferentes que fazem parte da cultura paraense. E nós precisamos fazer com bastante cuidado, porque alguns gêneros musicais acabam sofrendo algum tipo de preconceito. Então, nós tínhamos música de Valdemar Henrique, mas tínhamos música também da Gangue do Eletro, que é um outro estilo de música, um outro gênero musical. Mas ele foi um projeto que teve uma aceitação muito boa, e as crianças também chegavam e davam essa informação. Porque o que é interessante nessa pedagogia de projetos é chegar para mostrar o assunto do dia com perguntas ou situações instigantes, intrigantes, para que a criança comece a pensar e falar o que ela conhece a respeito daquele tema em questão. Tivemos também o Colorindo, foi baseado no livro da Thelma Chan, que trabalha com cor infantil, e tem trabalho para crianças também da educação infantil.
E, a partir desse repertório, nós construímos esse projeto, que ele teve uma duração de 4 semanas. A duração desses projetos varia bastante. Então, o projeto Colorindo foram 4 semanas, mas o projeto Mulheres de Destaque na Música Brasileira durou aproximadamente um semestre. Amigo, Estou Aqui. Esse projeto, ele foi um projeto muito querido, que foi projeto temático do Natal, do ano passado, de 2019. Então, baseado no filme Toy Story, o último, acho que é o 3, o enredo da história fala que o garfinho, que é o novo brinquedo da criança, que conseguiu ajudá-la na adaptação escolar, ele se sentia lixo e sempre gira em torno disso. E nós fizemos um projeto, e neste final de ano, eu tive uma participação muito efetiva das estagiárias que estavam comigo. Nós construímos o projeto juntas. E uma delas disse: prof, nós poderíamos fazer o seguinte, já que o enredo todo da história fala que ele gostaria de ser lixo, por que nós por que nós não utilizamos, Professora, então, 5 minutos? 5 minutos, professora. Não usamos, então, os materiais recicláveis, reutilizáveis, e aí fizemos com esse tema transversal dentro do projeto. Sons do Planeta Azul, que foi o que começou esse ano, e logo depois nós tivemos a grande surpresa de Parada. E aí, eu vou passar para a parte final, realmente, e foram um novo desafio, um grande desafio. Crianças de educação infantil, a escola parou, e aí nós fomos acionados, fizemos videoaulas e também aulas descritivas, que eram encaminhadas aos pais com instruções para que eles fizessem com as crianças em casa. Então, imaginem o desafio que você descrever um planejamento para educadores musicais é algo um tanto mais simples de ser feito, já que somos da área. Mas eu teria que fazer para que os pais também tivessem uma verdadeira compreensão do que fazer com aquela criança. Voltamos ao presencial e depois nós tivemos as portas fechadas. Quando voltamos ao presencial, nós tivemos também uma questão. Algumas crianças ficaram em casa, então eram aulas à distância. Depois, nós tivemos o sistema de homeschooling, antes mesmo de começarmos as aulas presenciais. As professoras de classe iam 2 vezes na semana e visitavam. E como ficavam os professores de disciplinas específicas, música, educação física, etc. Então, foi aí que nós pensamos em elaborar um projeto em que nós pudéssemos chegar em casa quando elas estavam sendo apenas assistidas pelas professoras de sala. E aí, nós elaboramos um projeto com base nesse box de livros aqui, Bichos Poéticos. Eu estava à procura de um livro para presentear, e aí fui apresentada a esse box de livros. São 4 livros, cada livro com a história de um bicho, e ele é todo numa construção poética, uma linguagem muito simples, um texto pequeno, e uma arte cubista, que me chamou a atenção. E ao desafio, eu não podia ir na casa de todas as crianças. Então, eu tentei arrumar um jeito de chegar na casa delas. Então, o projeto foi feito. O projeto era, a partir da contação da história com sonorização, se trabalhar alguns elementos musicais.
Para isso, nós precisamos elaborar um material didático para as professoras levarem para a sala. Esse ovinho que vocês estão vendo aí é de tampa de... É um ovinho, é um mini ganzá, de tampa de desodorante, e uma artesã revestiu em formato de ovo. E nós fizemos os fantoches, né, no modelo dos livros. A criança fazendo atividade rítmica com leitura não convencional, baseada na história do dia. Também aqui, com os recursos que nós precisamos fazer um kit para que a professora levasse, e através da descrição ela tirava dúvida com as nossas instruções pessoais, e ela fazia o trabalho com essas crianças. Esse foi o trabalho que nós desenvolvemos. Eu acho que o áudio não está aqui, mas não vai dar tempo. Ou vai dar? Acabou meu tempo? É muito longo, professora? Não é muito longo, mas a gente não conseguiu salvar aqui, agora que eu vi. Eu fiz a narração da história com a sonorização do instrumental que eu tinha em casa, e em algumas das aulas nós fizemos também uma gravação do piano, uma música instrumental, para a criança desenvolver uma atividade rítmica corporal também em casa, por meio do áudio que já foi levado com a professora. E esta semana nós retornamos para o modo híbrido. E obrigada, essa é a minha contribuição de experiência no ensino agora no período pandêmico. Nós que agradecemos, professora Valdecíria, maravilhosa fala, muito inspiradora, já anotei aqui todas as dicas, né, de livros, os bichos poéticos maravilhosos, e essas imagens, né, das crianças com os materiais, muito, muito inspiradora mesmo. Obrigada por sua participação hoje. Então, eu vou passar a palavra para Fabiane Araújo Chaves, vou apresentá-la. A Fabiane, que é mestranda em Educação pela UERGS, possui graduação em Psicologia pela Unisul e está cursando licenciatura em Pedagogia pela Unisenec. Tem experiência como educadora social, onde atuou no programa Aprendiz, ministrando aula para adolescentes. Trabalhou também como coordenadora pedagógica do setor infantil em uma associação de cegos, onde realizou intervenções, reuniões, palestras e atividades com as famílias. É especialista em educação inclusiva pelo DESC e especialista em ludopedagogia e psicopedagogia clínica institucional pela FAVENE. Faz parte do grupo de pesquisa sobre educação inclusiva, do DESC, do grupo de pesquisa Educação Musical Diferente Tempos e Espaços, grupo em UERGS, e também do projeto de extensão Educação Musical na Escola, UERGS. Atualmente trabalha como psicóloga clínica e também com educação inclusiva no Instituto Federal de Educação, Campus Osório, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Fabiane. Passa então a palavra. Obrigada, Dani. Agradeço o convite, né, do professor Augusto. Deixa eu apresentar aqui. Então, né, gostaria de agradecer a apresentação aí da Dani, o convite de estar nessa tarde, né, com essa mesa tão poderosa, né, a professora Leda, que eu também utilizo na minha pesquisa, a professora Valdecíria, né, que apresentou um excelente trabalho agora, e a professora Cristina, que eu não tenho nem palavras, né, só elogio e gratidão por poder fazer parte, né, desse trabalho junto com ela. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre educação musical infantil, reflexões e práticas metodológicas, mais voltada para a minha pesquisa do mestrado. Eu já passei pela fase de qualificação em outubro, né, e estou na fase da coleta dos dados, e daí eu trouxe ali um pouquinho a questão do interesse, né, do meu interesse por essa temática,
porque eu sou da área da psicologia, e a educação musical para mim surgiu quando eu fui mãe, né? O meu filho tem 10 anos atualmente, mas eu sempre considerei muito importante proporcionar para ele essas experiências musicais e com músicas folclóricas. Então, sempre que eu poderia, eu sempre levava ele, né, em locais que tivessem esse aprendizado. Na escola também, ele tinha aula de musicalização. Então, fui criando gosto, né, mas para estudar mesmo a questão da educação, sou bem nova na área, fazem 2 anos, quando eu conheci o mestrado da UERGS e conheci a professora Cristina, né. Então, foi um amor à primeira vista, eu digo, né. Comecei a pesquisar sobre educação musical, e de início a minha pesquisa era sobre audição intrauterina, e eu fui, né, a gente foi modelando ela até que chegamos nos bebês. E agora, atualmente, eu sou aluna matriculada, né, no início eu fui aluna especial. Então, pensando a questão das concepções sobre o bebê, né, antigamente a gente achava que os bebês não tinham muitas condições de fazer várias coisas que hoje a gente já sabe no período intrauterino. Então, até trouxe ali a questão do período fetal, uma das informações, né, de várias coisas que os bebês conseguem responder e vão se desenvolvendo, a questão de que ele responde à voz, batidas cardíacas e vibrações do corpo da mãe, né, e alguns autores falam que isso acontece mais ou menos a partir da 26ª semana de gestação. Então, ele consegue dar respostas, né? Então, por isso que é tão importante essa interação entre o mãe e o bebê. Né? Claro que com o pai, com outros familiares também é importante, mas a mãe que está com o bebê ali na barriga é uma questão, uma relação mais direta, né? E também trago a questão da importância da música desde a gestação. Então, consequentemente, se o bebê consegue ouvir, às vezes até identificar a voz materna, é tão importante que ela cante para o seu bebê, né? E a gente também tem que lembrar que esse canto não precisa ser um canto afinado da mãe, né? É importante que ela cante e traga essas experiências para o bebê, que vai formando também a sua bagagem musical. E a questão da importância, né, do investimento em musicalização para os bebês. Por quê? Hoje em dia a gente vive numa sociedade de consumo que muitas vezes a gente valoriza mais o ter do que o ser. Então, a questão do investimento em musicalização, não só um investimento financeiro, mas um investimento de tempo, né? E isso eu tenho visto bastante na minha pesquisa, que várias famílias também têm falado isso, que o quanto está sendo importante para elas pararem e terem um momento, né, de vínculo, de afeto, de aprendizado com seus bebês enquanto realizam as vivências, que eu vou contar um pouquinho a seguir. E as vivências musicais na escola, então, o quanto, né, importante também, até a professora Leda trouxe, né, aquela questão do que o adulto que apresenta a música para a criança, que a música faz parte, né, da sala de aula, e como está sendo agora, nesse período remoto, né, porque a gente sabe que na educação infantil tem música para tudo, música a todo momento. E agora que as crianças estão em casa, como será que está sendo esse período? Falar um pouco bem breve sobre o desenvolvimento humano, né, que é um desenvolvimento contínuo, acontece desde o início, né, da concepção até o fim da vida, e alguns autores eles dividem, né, em categorias, que é o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. E tem várias abordagens que estudam o desenvolvimento humano. Então, tem várias, por exemplo, a psicanalítica, a cognitiva, contextual, de aprendizagem, evolucionista, e no meu trabalho eu optei por utilizar a abordagem cognitiva do Jean Piaget, porque eu vi que tem outros estudos que também trabalham com essa abordagem, relacionando a educação musical infantil. E eu trouxe ali também, em relação ao desenvolvimento físico, né, que se refere ao crescimento do corpo e do cérebro. A gente sabe que o cérebro está se desenvolvendo a todo momento, né, e é um órgão super importante no corpo humano. Então, essas aprendizagens são importantes, capacidades sensoriais, habilidades motoras e saúde. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, se relaciona a atenção, memória, pensamento, raciocínio, criatividade. Então, essas atividades que a gente precisa proporcionar para as crianças e para os bebês. E em relação ao desenvolvimento psicossocial, né, se refere à emoção, personalidade e as relações sociais, que até nesse período pandêmico estão um pouco mais afetados, né, eles têm se comunicado mais por telas com outras pessoas. Os bebês ali da nossa pesquisa, eles já reconhecem as pessoas, né, não sei se reconhecem, mas eles já estão mais acostumados
a ver as pessoas na tela do computador, na tela do celular, porque não estão tendo contato com muitas pessoas, né? Então, como está sendo esse desenvolvimento, né, dos bebês durante o isolamento social, e o nosso trabalho também vai proporcionar um pouco para auxiliar, né, nesse desenvolvimento. E brevemente, em relação à teoria construtivista de Piaget, que eu utilizei na minha pesquisa, ele busca ressaltar as etapas do desenvolvimento da inteligência da criança e relacionar, né, com o desenvolvimento cognitivo. E ele quer conhecer, né, a proposta dele, da epistemologia genética dele, é de conhecer como esses conhecimentos aumentam e se tornam cada vez mais complexos. E ele acredita que esses conhecimentos são derivados não apenas do sujeito e nem só do objeto, mas do resultado dessa interação construtiva entre o sujeito e o objeto. E o Piaget, ele divide, né, são várias etapas do desenvolvimento humano, tem as faixas etárias aproximadas, e no meu trabalho eu utilizei o período sensório-motor, que se caracteriza mais ou menos da etapa de 0 a 2 anos, que a gente trabalha principalmente os sentidos, né, percepção, e a motricidade do bebê. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, que trata sobre as vivências musicais e suas contribuições para o desenvolvimento dos bebês, e é orientada pela professora Cristina Rolim-Wolfenbitter. A minha pesquisa de dissertação, então, ela tem o objetivo de verificar, né, qual o efeito das vivências musicais para o desenvolvimento dos bebês a partir do relato das famílias. Então, é importante que toda a pesquisa vai se basear a partir desses relatos trazidos pelos familiares, pela mãe, pelo pai que participaram da pesquisa, e não da minha observação direta, vai ser a partir dos documentos resultantes do projeto de extensão. Como é que funciona o projeto de extensão? Eu faço parte desse projeto de extensão, então a gente criou um grupo que está trabalhando com esses bebês. A gente fez uma seleção dos participantes, e aqui hoje a gente até tem participantes dessa pesquisa, então isso também é uma forma de reconhecimento, que são pessoas bem interessadas nesse trabalho, né, que a gente está realizando e estão gostando também, isso é bem importante. E os participantes basicamente teriam que ter acesso à internet, né, porque a pesquisa está acontecendo de forma remota, ter a disponibilidade de tempo, porque tem a duração de 8 semanas o projeto, e que o bebê tivesse de 0 a 2 anos, né, então foram selecionadas 10 famílias, essas 10 famílias participam de forma síncrona, né, com as vivências musicais ao vivo, semanais, com nossos integrantes do grupo. Então, cada semana, um integrante do projeto que realiza a proposta musical, depois eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. E a minha pesquisa, então, ela vai analisar os documentos resultantes desse projeto, que são entrevistas iniciais, que foram feitas com cada mãe no início do projeto, e vai ser feita também entrevistas finais, e ali que também vai ser possível comparar como que o bebê era em seu desenvolvimento no início da pesquisa e como é que era no final da pesquisa, para poder relacionar teoricamente. E claro, o bebê naturalmente ele já está em desenvolvimento, né? E ainda mais os bebês, né, eles se desenvolvem muito rápido. Mas a partir também dos relatos nos grupos de WhatsApp, que as famílias vão colocando como é que foi a partir da vivência, a partir das músicas, das vivências musicais, o que eles também já estão identificando nos bebês. Também vai poder ser feita uma análise e de formulários. Então, toda semana a gente tem uma proposta de vivência assíncrona, que a gente envia uma vivência musical, que também vou mostrar para vocês, para que elas realizem em qualquer horário do seu dia, né, ou da semana, e depois respondam um formulário como é que foi a realização dessa proposta, né, qual foi a reação do bebê, se gostou, se não gostou, e o que ele fez, né? Então, esses materiais que eu vou analisar. As vivências síncronas acontecem toda quarta-feira, 16h30, e tem duração mais ou menos de 30 minutos, 30 a 35 minutos. E as assíncronas daí são mais rápidas, tipo 5 minutos, 2 minutos, depende da vivência. E depois vou fazer uma análise dos dados conforme Moraes. Nós enviamos para cada família um kit musicalização, que a gente confeccionou,
e enviou porque, como a gente não conhecia as famílias, a gente achou que seria importante que elas já tivessem algum material para realizar a vivência com esses bebês, e também para mostrar que, com materiais simples, né, elas podem também confeccionar outros instrumentos, outros materiais sonoros. Então, foi uma garrafinha com água, né, e glitter, um chocalho, que daí poderia acrescentar ou arroz, pedrinha, algum material que causasse som, dois pedacinhos de madeira, né, para ser as claves, tem a pipa de guiso com fitas e guizos, e uma flauta de pã feita com canudinho. Então, as crianças também podem usar esses materiais durante as vivências. A gente enviou pelo correio, né, sem custo algum para nenhuma família. E então, a gente também fez um site do projeto, né, então, dentro do nosso site do Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços, que é o do nosso grupo de pesquisa, a gente tem um espaço que a gente coloca postagens semanais sobre as vivências musicais. Então, se vocês quiserem ver, né, www.educaçãomusicalerg, sem o tio e sem o cedilha.com. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, não vou ler os relatos, né, mas que vocês possam ir lá e ler para saberem melhor como foi. Na primeira vivência, então, quem realizou foi a musicista Jennifer, né, a gente tem o relato da mãe Lívia, que é a mãe do Arthur, e a gente tem autorização também para divulgar esse material, as fotos, inclusive o nome dos participantes. E na vivência, nessa vivência foi bem importante, que foi o primeiro dia, né? E a gente tem uma música que é cantada em todas as vivências, a mesma música no início, a mesma música no final. A gente também trabalha a questão da repetição, que é importante para os bebês. Então, a Lívia relatou que ela se emocionou, né? Porque o filho dela, que até aparece ali na foto, mas ele participou do grupo da Esther Bayer, quem conhece, né, da URGS, a falecida Esther, então ela se emocionou com aquela lembrança, né, que para ela foi bem importante daquele período que ele participou, e agora o filho dela menor também está tendo essa oportunidade. E a gente também teve a vivência assíncrona, que quem propôs foi a musicista Ana Lúcia, que ela fez uma história do mosquito com sonoplastia. Então tinha o som do inseticida, do telefone, né, de um tapa no final, e daí quem fez a vivência, quem deu o seu relato foi a Débora, né, mamãe da Betina. E daí contou como que a Betina reagiu, que ficava tentando imitar um mosquito, o tapa no final também. Aqui tem um print da tela, né, como é que está sendo as vivências. Então aparece ali a Jennifer com o sapo, que foi o filhinho dela, e as crianças, né, então vão realizando as vivências, às vezes com os irmãos juntos, às vezes é o pai que acompanha, às vezes é a mãe, às vezes é a avó, né, então está sendo bem bacana essa interação. Na segunda semana, então, a gente teve a pedagoga Carol, que fez a proposta da vivência. Quem fez o relato, então, foi a Catiúcia, mãe da Antonella, a nossa mascote, que ela tem agora 3 meses, mas quando ela entrou no projeto ela tinha 1 mês e meio. E sobre a vivência síncrona foi falado sobre a hora do banho, dando algumas possibilidades de banho de banheira, banho de chuveiro, como estimular a criança a partir de estímulos musicais também, né, cantando alguma música que a gente utilizou na vivência. E daí quem deu o depoimento foi a Valéria, né, contando como que o Felipe é na hora do banho. Aqui tem alguns registros também desse dia. A terceira semana foi com a musicista Bárbara, e daí quem deu o depoimento foi a Débora, mãe das gêmeas Isis e Nui, e daí ela conta também que elas já em algumas músicas já identificam, quando começava a cantar elas já se balançavam conforme a coreografia, né, digamos assim, que era feita da música, que uma delas já começou a reconhecer o pé a partir da música que era cantada, que a cobra não tem pé. Então, em outros momentos do dia, ela perguntava pelo pé e o bebê já identificava. Elas têm 11 meses. E a vivência assíncrona foi proposta pelo músico Marcos, e foi a Vamos Fazer Música, então era uma música que... 15 minutos, né? Isso, Fabiane. Estou contando aqui, obrigada. E ele utilizava os instrumentos também, mostrava o som de cada instrumento, e quem, né, fez o depoimento foi a Simone, que é a mãe do Yuri. Aqui tem um pouco desse dia, da terceira vivência. Na quarta semana, então, foi a musicista Ana,
E daí quem deu depoimento para o site foi a Jennifer, né, que é a mãe da Aurora, e quem tem feito as vivências ao vivo tem sido o papai Jones. Está sendo bem bacana acompanhar o desenvolvimento da Aurora também. E quem fez a vivência assíncrona foi a Patrícia, né, que ela fez uma história com os personagens de feltro, que é do Tambor do Tom, que é de Elvira Drummond. E quem deu depoimento foi a Gisele, né, a Graziela, que é a mãe da Maria. E aqui tem um pouquinho desse dia, como é que foi, as crianças participando. Na quinta semana, então, quem fez a vivência foi a professora Cristina, e quem deu depoimento foi a Cláudia, a mamãe da Isabela. E na vivência síncrona, a gente teve o músico Estevam, que ele fez a música Ciranda do Anel, com vários instrumentos, né, que é da Bia Bedran, e quem deu depoimento foi a Gisele, né, a mamãe do Pedro. Então está sendo bem bacana. Aqui foi esse dia a Cris, ela levou a boneca dela, a Carolzinha, levou o cachorro, a Cacá, as crianças adoraram. A gente já teve também o 6º encontro, que aconteceu ontem, né, e são 8, então faltam mais 2 semanas. Além desses encontros, então, a gente conseguiu, né, a gente fez um plus, porque a gente teve mais famílias interessadas do que vagas, a gente não queria um número muito grande de famílias, justamente para a gente poder acompanhar na tela do computador e também nos grupos, né? Então, a gente fez um grupo de famílias assíncronas, que todas essas vivências que a gente realiza, a gente grava, e no mesmo dia a gente posta no nosso canal no YouTube de uma forma privada, que só os participantes do projeto podem assistir. Então, as famílias que estão no grupo assíncrono, eles podem assistir com seus bebês em outro momento, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, né? E as que já participaram podem assistir de novo, caso queiram. Então, nesse grupo do WhatsApp, elas também respondem como é que foi as vivências para ela. Não faz parte da minha pesquisa, né? Mas está sendo bem interessante também a gente acompanhar essas famílias. Elas também recebem as vivências assíncronas, né? Os vídeos menores, elas também respondem os formulários, e tem 20 famílias no grupo. Então, são 20 famílias que também estão interessadas. A gente também tem uma participante aqui na tarde de hoje. Então, está sendo bem bacana. E daí fica tudo lá no nosso canal, a Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Só que os vídeos esses são de forma privada, só para os participantes. E na minha pesquisa, então, eu também utilizei como referencial teórico, né, pesquisadores que tiveram um estudo significativo sobre a música, como a Leida Mafioletti, que temos aqui hoje, que é uma honra, né, estar escutando ela, o Gordon, e também autores que utilizaram, além da educação musical, utilizaram também Piaget, né. Então, tem a Patrícia Queba, que é a Paula Pecker, e entre outros. Trago aqui minhas referências dos slides, e agradeço pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada. Nós que agradecemos, Fabiane, a sua fala, né? Sempre bom te ouvir sobre as vivências musicais dos bebês e famílias, né? Tenho certeza pelas fotos de que está sendo um sucesso, né? E uma satisfação para todos eles participarem, né? E a gente também, muito inspirado com o seu projeto. Então, dando prosseguimento, sequência à nossa mesa, vamos convidar, então, a professora Cristina Rolim Wolfenbittel, nossa querida professora, ela que é pós-doutora, doutora e mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Informática da Educação, ênfase em Instrumentação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do curso de especialização em Educação Musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Montenegro, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, FAPERT, orientadora de bolsistas de iniciação científica e extensão em música e artes pela FAPERG, CNPq e UERJ, coordenadora dos grupos de pesquisa Arte, Criação,
interdisciplinaridade e educação musical, diferentes tempos e espaços, registrados no CNPq vinculados ao ERT. Coordenadora da Biblioteca e do Núcleo Cultura e Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical, integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Erra. Seja bem-vinda, professora Cristina. Obrigada, Dani, querida, muito obrigada. Eu quero primeiro, assim, receber todo mundo com muito carinho. Quiséramos nós estar nos abraçando, nos beijando, nesse momento que é tão importante, né, de partilha, e principalmente de educação musical. Temos aqui a querida professora Valdecíria, que eu tive a honra de conhecer lá no Pará, então ela já é uma pessoa que está no meu coração há bastante tempo. A professora Leda Mafioletti, que há muitos anos eu conheço, e que também foi professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, que temos um carinho muito grande, e eu admiro muito o trabalho da Leda. A Fabiane, querida, que é, enfim, que está fazendo um trabalho maravilhoso, como vocês puderam ver aí, com os bebês. Professor Augusto, querido, todos, então, quero abraçar vocês todos e dizer que vou compartilhar alguns destes materiais, dessas reflexões em torno da educação musical. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se está certinho. Quero mostrar primeiro para vocês, vamos ver se dá certo, algumas imagens, vamos ver se ela vai ali, que eu queria refletir um pouquinho com vocês. Acho que não está indo, vamos de novo. Vamos ver se essa aqui eu consigo primeiro. Vamos ver. Tomara que dê certo. Acho que sim. Vamos ver se vai. Essa coisa mais querida aqui. Não sei se tem o som. Sai o som para vocês? Tá saindo. Sim. É bem curtinho. Ó, vem cá, ó. Olha aqui. Faz ali pra gente ver. Ok. Bem curtinho esse aqui, tá? Só para vocês verem. Vamos ver agora se eu consigo compartilhar esse outro aqui. E aí eu já começo a falar. Ok, estamos vendo? Sim. Sim. Então, perfeito. Então, são algumas imagens que eu quero mostrar para vocês e que, com essas imagens, eu vou depois fazer uma reflexão para nós pensarmos um pouco, então, sobre a educação musical infantil, reflexões e práticas metodológicas. O que eu trago aqui para vocês, nas reflexões a partir dessas imagens, que eu já vou dizer de onde são, eu gostaria de refletir dentro de todo o trabalho que ele é da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, que eu tenho orgulho de ser professora concursada e de ter trabalhado anos, e quero dizer para vocês que muito do que eu falo tem origem na minha vivência também com as crianças da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre,
com certeza eu aprendi muitas coisas na graduação, com minhas queridas professoras, professora Leda Osório Márcico, que foi minha professora querida, professora Vera Regina Pila Calduro também, a professora Leda Freitas também foi minha professora, eu tive a professora Rose Marie Reis Garcia, tive tantas pessoas que passaram pela minha vida e que me ajudaram a pensar a educação musical. Então, tem um pouquinho de cada uma delas aqui, mas é claro que a rede municipal está muito dentro. Também tem muito do meu aprendizado na Fundação Municipal de Artes de Montenegro, que efetivamente foi o meu primeiro trabalho. Tenho muito aqui do trabalho com os meus alunos e alunas da graduação, com alunos e alunas da especialização e também do mestrado. Então, essas imagens que eu quero mostrar para vocês, eu quero refletir sobre isso, então. Todas essas imagens que eu vou mostrar para vocês são de uma escola na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, é a EMEI, né, Escola Municipal de Educação Infantil da Vila Floresta. E essas imagens, todas elas são autorizadas, porque todas elas, a gente já tem autorização da rede municipal para o trabalho, inclusive, de divulgação. Eu trabalhei, então, no berçário, no maternal e no jardim. É uma escola que vai, então, de 0 a 5 anos e 11 meses. Aqui, então, algumas imagens. Esse é um teclado que eu acabei doando para a escola, porque a gente acaba deixando o material da gente nas escolas para as crianças brincarem e trabalharem. Vejam a atenção dessas crianças com o teclado. Aqui é um outro material que acabou também ficando lá, a alegria das crianças. Então, essa alegria eu queria trazer para vocês, que a música pode trazer esses aspectos para a educação que são tão importantes para nós. Aqui, também trabalhando flauta, nós estamos aqui num jardinzinho, né, e aí a gente tem crianças um pouquinho maiores, e trabalhando também com instrumento musical, e aí depois todos os instrumentos eles eram devidamente lavados, isso antes de pandemia, vocês imaginem agora também, como nós temos questões a pensar que são para além da educação musical, são questões que fazem parte da educação musical, mas que não são aquelas que muitas vezes a gente aprende na sala de aula, na graduação, mas que a gente tem que ter muito cuidado também. E era uma alegria, vocês imaginem todas as crianças tocando, muito legal. Aqui também, então, mostra um pouco a alegria dessas crianças com a flauta e o cuidado também ao soprar, já aprendendo um instrumento. Aqui no teclado, então, a gente fazia a cada 4 crianças tocando, tentando tocar junto, brincar, se divertir. Aqui também, então, outro exemplo delas tocando, os dedinhos, o cuidado. E ali atrás, se vocês estão vendo, nós temos as crianças que estão esperando que a gente fazia um rodízio para que todas pudessem tocar, enquanto umas estavam tocando, as outras estavam escutando. E assim a gente trabalhava o momento de se apresentar e o momento de ser também, de fazer a apreciação em audiência, que também é importante nós trabalharmos. Então, mais um exemplo ali no jardinzinho. Aqui algumas imagens a mais para vocês, de todos os materiais, a gente usou diversos materiais, quer sejam materiais, instrumentos musicais ou não, então todos os materiais sonoros possíveis de nós utilizarmos, o trabalho também do corpo, as danças, as rodas, o cantar também, que a professora Leda Mafioletti trouxe para nós, a importância do canto, também aqui presente, e a gente entendendo que muitas vezes no berçário, e mesmo na educação infantil, a gente não vai dar aula, a gente vai trabalhar com os elementos musicais, e talvez aí, para nós, da música especialmente, seja um desafio de nós pensarmos como nós vamos trabalhar com as crianças. E também trabalhamos com balões, porque os balões também produzem sons, eles também inventavam instrumentos musicais.
as próprias famílias também inventavam e levavam para a nossa sala. Aqui a gente tem uma espécie de bateria que foi uma família que fez e doou para a escola, para eles brincarem. E aqui, então, um pouquinho mais do que a gente fez de trabalho. Então, com essas imagens, vou tirar aqui e conversar um pouquinho com vocês. Ok. Então, o que é a música? Eu gostaria de trazer algumas reflexões, fazer algumas perguntas para que a gente possa pensar a respeito, né? O que é música? O que é educação? O que é educação musical? Qual é o sentido da educação musical na vida das pessoas? Qual é o sentido da música na vida das pessoas? Qual é o sentido da música na educação infantil, para que nós possamos fazer reflexões e pensarmos em nossas práticas metodológicas também. Quais são os conteúdos da música? Existem conteúdos? Nós temos que trabalhar esses conteúdos? Então, começando a pensar um pouco sobre a música, né? E eu gosto de trazer, bom, a música, ela é uma arte, sabemos disso, ela se materializa a partir dos sons, né? Então, ela é uma arte que vai se materializar a partir dos sons, e eles vão ganhando forma e sentido nesse âmbito, que é um âmbito da nossa sensibilidade subjetiva. E todos nós podemos escutar uma música e cada um de nós terá uma reação diferente, porque temos histórias de vida diferentes. E, nesse sentido, se a música ela faz parte da nossa vida, a música está na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas vezes venhamos a gostar ou não da música, mas ela está aí, os sons fazem parte da nossa vida, isso é um aspecto importante, portanto. Se ela está na vida, é importante que esteja numa perspectiva de educação, porque a educação, ela é uma das coisas mais importantes na nossa vida, ela faz com que nós possamos entender o mundo. E aí eu trago um pouco Aristóteles nesse entendimento ali, né, que ele dizia, né, que a educação, para ele, deveria levar, então, as pessoas a alcançarem a sua plena realização. Mas isso só era possível, de acordo com ele, se nós desenvolvermos as nossas faculdades, que são físicas, morais e intelectuais. E aí também a gente vai ver que na própria Constituição a educação é um direito de todos, é um dever do Estado, da família. Portanto, se a educação ela é importante, se a música ela é importante na nossa vida e ela está na nossa vida, então nós temos que aprender música na escola. Essa é uma bandeira que eu já tenho há muitos anos levantado e gostaria aqui de também compartilhar com vocês. Então, esse aprendizado da música deve estar na escola, mas qual é esse sentido do aprendizado da música que deve estar na escola? O que a gente vai fazer? E aí, muitas vezes, a gente percebe que, em algumas circunstâncias, há um esvaziamento do que seja efetivamente a música, do que a gente deva ensinar na música e o que deva ser isso, na verdade, esse sentido na vida do ser humano. E aí, como nós estamos falando em educação infantil, eu gostaria de me focar na educação infantil para a gente poder pensar esse sentido, né? O que é uma criança? Porque para eu pensar o ensino de música ou o trabalho de música na escola, é importantíssimo que eu entenda o que é uma criança. E aí a Fabiane nos traz elementos psicológicos, por exemplo, para a gente poder entender. A Leda traz aspectos muito importantes para a gente entender essa questão também do trabalho de música na escola, e a professora Valdecíria nos traz uma coisa muito importante, que é esse trabalho por projetos, que a gente consegue, então, juntar os professores, os colegas na escola, em busca de um objetivo comum, cada uma, a partir do seu trabalho, da sua disciplina. Então, é importante a gente entender o que é um bebê, o que é uma criança, o que é um bebê de 0 a 1 ano,
de 1 ano a 2 anos, para que a gente possa, então, pensar esse trabalho pedagógico musical na escola. E a gente vai entender que a gente não vai dar aula de música, mas nós trabalharemos com elementos musicais. E aí, quais são esses elementos musicais com os quais nós poderemos trabalhar? E aí eu gostaria de resgatar aqui, porque me parece que seja um momento importante para tal, de nós resgatarmos com o que trabalha a música, o que é música, quais são os elementos musicais, quais são os conteúdos da música. Porque a partir desse conhecimento epistemológico sobre o que é música e sobre o que é educação musical, eu consigo pensar, então, algo que é a didática, que eu poderei me valer de diversos métodos, poderei me valer de diversas propostas, mas nunca perdendo de vista que eu tenho que entender qual é o espaço que eu estou atuando. E aí, quando eu trouxe anteriormente um pequeno vídeo ali da EMEI da Vila Floresta, que eu tive a satisfação de trabalhar um tempo nessa escola, com muito carinho, e aprendi muito com as crianças, ali a gente vai pensar em diversas estratégias e trabalhar com essas crianças, mas fazendo uma coisa que aí eu resgato de novo que a Leda falou, de nós olharmos a nossa turminha, nos admirarmos com os que as crianças estão fazendo, nos interessarmos pelo trabalho delas e conhecer aos poucos cada uma. Fala, meu amor. 5 minutos, então. Beleza, já estou no finalmente. Então, é importante que a gente pense isso. Então, a música possui conteúdos. E é importante que nós saibamos para que nós possamos fazer essa articulação na nossa escola e defender a presença da música. Não é só uma fazeção de coisas. Não, nós temos objetivos, nós pretendemos ensinar música, e em cada nível e modalidade de ensino, nós temos objetivos. E essa didática, ou esse modo de trabalhar, nós deveremos, com certeza, observar cada criança, cada turma que a gente tem, dentro dessas possibilidades que a gente possa estar pensando, então. E aí eu resgato um pouco do Comênios, lá em 1600 e poucos, e também resgato o próprio Suwanwick, né, o Kate Suwanwick, que nos ensina também algumas coisas. O Comênios, lá na sua didática magna, ele tem um capítulo dedicado especialmente às artes, ao ensino das artes, e é um capítulo inteiro dessa didática magna, que ele diz que a gente vai aprender a cantar cantando, a fazer as coisas fazendo. E o Suwanwick, de uma certa maneira, também resgata isso no seu trabalho Making Music Musically, ou quando foi traduzido e publicado aqui no Brasil, ensinando música musicalmente. Então, nós temos conteúdos, nós temos formas de trabalhar, mas é importante que a gente cante, que a gente toque, que a gente escute música, que a gente invente música, que a gente componha, que são todas essas dimensões do fazer pedagógico musical e do aprender música que vão possibilitar que nós efetivamente possamos ensinar música e as crianças, jovens ou adultos, mas aqui nós estamos chamando, trazendo a atenção das crianças, elas vão aprender a música. Então, por tudo isso, é extremamente importante que a música esteja na escola. E para finalizar minha fala e deixar também com que a gente possa discutir, não é só na escola que a música tem que estar. É importante que nós tenhamos nos nossos lares momentos de canto, momentos de brincadeiras musicais, momentos que daqui a pouco nós também tenhamos pessoas que toquem em casa, que cantem, tocando violão ou outro instrumento, que a gente brinque com música e que, principalmente, a gente possa ser feliz com a música. Esse momento da pandemia tem, talvez, até oportunizado um contato mais efetivo entre as famílias. E também a educação musical informal, ela também é muito importante. Afinal de contas, a gente já, no ventre materno, tem a nossa audição formada,
tem sonzinhos lá na barriga, e as famílias também podem, já no ventre materno, cantar e fazer música com seus bebês. Então, são algumas reflexões, tentando fazer uma costura também do que o pessoal trouxe e compartilhar com vocês momentos de muita alegria que eu tive com crianças. Porque nada melhor estar entre crianças para a gente poder brincar e se divertir. Muito obrigada. Obrigada, professora Cristina, maravilhosa, excelente a sua fala, né? E o quanto a gente precisa desenvolver esse olhar para o nosso grupo de crianças, entender também que a música, né, está presente em diferentes espaços, o quanto ela pode contribuir para as interações, para o desenvolvimento do ser, né? Então, muito importante mesmo. Bem, pela hora, né, vou passar, então, as considerações e as perguntas, contribuições dos participantes hoje. Muitos elogios a todas, né? Gostaria de dizer aqui para o Rafael, que fez uma pergunta à Fabiane, que a Fabiane colocou a resposta aqui no chat, né? Então, qualquer dúvida, ele pode entrar em contato, tem o nosso endereço, e deixar aqui algumas contribuições dos colegas para a professora Leda, né? Tivemos aqui falas muito ricas, né, do Leonardo, que diz que se identificou muito com a fala da professora Leda, que ele criou um bloqueio para cantar quando começou a estudar música na infância e levou muito tempo, né, para solucionar isso. Então, a nossa função como educadores é mostrar os meios para nossos alunos alcançarem a afinação, a colocação de voz ideal, sem isolá-lo, ou então taxá-lo como quem não sabe cantar. É uma pena quando acontece isso, né? Porque dura a vida toda. Verdade. Também temos a contribuição do Tiago para a professora Leda. Ele diz: muito interessante, professora Leda, o que coloca sobre as questões de afinação. Em tempos de Facebook, YouTube, Instagram, vemos que há muito julgamento no desempenho musical das pessoas, o que reprime quem está aprendendo a cantar, principalmente quando ele vê na internet músicos apresentando superproduções que simulam ser apresentações simples. O que pensas da influência da superexposição da internet no aprendizado do canto? Olha, eu de vez em quando assisto esses programas de show das crianças gênios que aparecem. Então aparece a criança cantando e primeiro aparece a cara do júri fazendo caras e boca assim, ó, como quem não está acreditando nada. As crianças estão vendo que alguém é capaz de fazer tudo isso quando ela está cantando. Depois elas mudam assim e fazem, sabe? Eles querem dar a impressão que tiveram uma surpresa com aquela apresentação, mas antes elas fizeram uma atitude muito negativa e que impõe muito medo nas crianças de cantar, porque ela é quase cochicham, assim, porque elas fazem caras de desprezo pelo que está sendo apresentado. E eu não acho isso bom. E superproduções que a gente vê, as crianças não têm noção como é que faz um CD, então acho que se gravar a canção com as crianças e ver que tem que gravar de novo, não vê, agora que estava bom, a fulana deu um grito e grava de novo, para eles saberem o que é gravar. Porque um CD pronto, essas produções prontas, não contam de toda a relação, de todo o ensaio, de todo o preparo, o quanto houve esforço para conseguir chegar a fazer aquilo, né? Isso aí é a mesma criança que só vê o leite na caixinha, nunca viu uma vaca, né? Não tem noção como é que as coisas foram parar ali, né? Eu vejo isso, eu acho que... E tem muita criança que entra na música... eu tive um aluno uma vez que ele queria que eu ensinasse ele a tocar o brasileirinho. E levou o cavaquinho na aula, um aluno de 2º grau lá do Emílio, levou o cavaquinho e queria que eu ensinasse. Eu disse, mas tu sabe tocar cavaquinho? Não sei. Mas e como é que tu vai tocar? Você me diz onde bota o dedo? Assim eles pensam, entende? Então, eles não têm noção de que isso tem que estudar, que tem que estudar mesmo, que tem que se empenhar. Então, a prática musical feita na escola, que é uma prática que ensaia com as crianças e apresenta para
para alguma performance no fim do ano, é muito educativo. Aliás, a prática musical, eu até tinha anotado para comentar, que as ações musicais, elas fazem parte do cotidiano humano. A gente se comunica com conteúdos musicais. Eu digo assim, ai, não! Oh, todo tempo, quando os bebês, quando conversam com as suas mães, eles não dizem nada, mas eles fazem, e a mãe conversa, quem é o bonitinho da mamãe? Eles entendem o tom de voz, entendem a harmonia da voz, eles entendem a subida e a descida do som, eles entendem todos os parâmetros sonoros na expressão que a mãe faz. Então, a música está mesmo no agir humano, desde que nasce, e é a primeira forma de expressão. Quando a criança está sendo alfabetizada, a mãe está numa época que ela ainda canta muito para os seus filhos. Então, aprender a cantar e aprender as letras, aprender a falar, estão todas emparelhadas no desenvolvimento das crianças. E eu queria comentar, assim, que eu acho muito bom trabalhar com projetos, sabe, que a Valdecíria colocou, porque o projeto, a criança vê a totalidade da coisa. Ela não vê só uma frase musical, ela vê aquela frase musical dita por todo mundo, como é que a plástica diz isso, como é que o teatro diz aquilo, né? Eu acho super interessante trabalhar com projetos. Outra coisa que eu achei muito legal o trabalho da Fabiane. Eu não pensei que fosse possível, Fabiane, dar aula de música em tempos de pandemia, porque os bebês pobrezinhos não saíram de casa, nem os pais saíam. Então, que bom que teve aula de música para eles, né? Eu li um trabalho, saiu agora de 2020, de uma pesquisa que foi feita com os pais, em 88 pais, assim, perguntaram, era uma entrevista sobre o sentido de humor e a depressão dos pais, agora, na pandemia. Então, perguntavam para eles, não foi na pandemia, porque foi foi o artigo de 2020, entrevistaram os pais para ver como é o sentido de humor dos pais imediatamente antes da aula de música e imediatamente depois da aula de música, e ficaram um tempo fazendo isso. E chegou-se à conclusão de que os pais, eles têm um humor completamente diferente depois que eles praticam com seus bebês. E que fazer aula de música com os bebês diminui o estresse e diminui a ansiedade. Olha que coisa boa, não é só para as crianças que faz bem os pais estarem juntos. É bom para os pais, para a ansiedade dos pais, e melhora a relação dos pais com as crianças. Relação de vida em família. Maravilhoso. Achei genial. Também gostei muito do depoimento da Cristina, porque a Cristina tem a história da educação musical na mão, né? Tu falaste nas professoras, que foram minhas professoras também, como nós somos velhas. Uma história para contar, escrever sobre isso, Cristina. Muito, é verdade, né? Isso é importante não esquecer, né, Ledinha? Porque daqui a pouco a gente começa a esquecer essas pessoas que fizeram belíssimos trabalhos. Fizeram parte da nossa vida, né? Mas eu, encerrando assim a minha parte, eu queria dizer assim, ó, que as pessoas, as professoras, ou os pais, nós, vocês, a gente faz coisas musicais que precisam ser valorizadas. Professoras, vou pensar assim, uma professora que não tem formação de música, ela canta. Ela sabe bater uma palminha para acompanhar a música, ela sabe conduzir as crianças com os instrumentos musicais simples, ela sabe mobilizar a criatividade das crianças, dizendo, muito bem, vamos lá, vamos fazer isso, e vai para a rua, e toca e volta, sabe? Faz pequenas apresentações. A vida musical está nisso, nessas performances, sabe? Nessa prática musical feita em conjunto. E é isso que ensina as crianças os valores sociais, aqueles valores individuais que possam ser valores sociais e valores da sociedade. A prática musical vai nos dizer quais os conteúdos musicais que vão promover. A própria prática musical tem
tem ali o conteúdo que está sendo desenvolvido, né? É isso que eu tinha que dizer, Cristina, sobre quais os conteúdos. Os conteúdos faz uma prática que tu vai ver. Professora Leda, interessante, acredito até que a senhora tenha respondido a pergunta da Carol, ela perguntou sobre o papel do pedagogo no que se refere à educação musical na escola, né? E quando fala do professor não músico. Ele tem que assumir, ou as suas crianças não vão cantar, e seus alunos serão como esse colega que falou aqui, que tem um constrangimento enorme para cantar. Tem que soltar franga. Cantar as crianças e deixar que as crianças se expressem. Instrumento musical, deixa bater. Eu disse brincando, assim, não estava brincando, é 20 minutos mesmo. No fim, eles tocarem. No fim, eles têm capacidade de formar pequenos conjuntos. Mas o adulto fica com muita ansiedade, daí ele quer cantar junto com as crianças, porque acho que as crianças não vão conseguir fazer uma estrutura. Conseguem, sim. Então, se os adultos praticando com crianças, aí eles começam a cantar Tirei Pau no Gato, ou começam a cantar Parabéns a Você, porque acham que as crianças não vão manter o tempo. Elas vão manter o tempo delas. Então, essas práticas espontâneas. É preciso que as crianças tenham práticas espontâneas. É que o aprendizado é um processo, né? Ele não está pronto. Então, isso deve ser sempre. Então, professora Leda, agradeço muitíssimo, né? Muito rica essa mesa de hoje. Agradeço também a Fabiane, a professora Valdecíria. Muito obrigada. Estou muito honrada em participar. Vou desejar uma boa noite a todos e vou passar, então, a palavra para a professora Cristina fazer, então, o fechamento. Bom, muito obrigada, Daniele. Parabéns pela tua coordenação. Parabéns, Leda, pela tua fala. Parabéns, professora Valdecíria. Parabéns, Fabiane. Uma satisfação escutar vocês. Parabéns, professor Augusto, pela coordenação. Glauber, muito obrigada. Daniel e tantos que estão nos bastidores também desse trabalho aqui. Então, para nós finalizarmos o nosso encontro de hoje, quem está vindo hoje pelo primeiro dia, nós normalmente terminamos com uma poesia, para fazer essa parte final da gente, uma reflexão poética, e trazer a arte para a vida da gente, a arte poética, que é tão importante. Eu quero trazer com muito carinho a Lia Luft para nós. Lia Luft, maravilhosa escritora, poetisa, e que faz um trabalho tão lindo aqui conosco, no nosso estado e fora do nosso estado e fora do nosso país também. A Lia, ela tem várias poesias e vários textos maravilhosos. Eu escolhi hoje a Canção na Plenitude, que está no livro dela, Secreta Mirada, da editora Mandarim, em São Paulo, que é um livro de 1997. E ela diz o seguinte para nós: não tenho mais os olhos de menina, nem corpo adolescente, e a pele translúcida há muito se manchou. Há rugas onde havia sedas. Sou uma estrutura agrandada pelos anos e o peso dos fardos bons ou ruins. Carreguei muitos com gosto e alguns com rebeldia. O que te posso dar é mais que tudo o que perdi. Dou-te meus ganhos. A maturidade que consegue rir quando em outros tempos choraria. Busca te agradar quando antigamente quereria apenas ser amada. Posso dar-te muito mais do que beleza e juventude agora. Esses dourados anos me ensinaram a amar melhor, com mais paciência e não menos ardor, a entender-te se precisas, a aguardar-te quando vais, a dar-te regaço de amante e colo de amiga, e, sobretudo, força, que vem do aprendizado. Isso posso te dar. Um mar antigo e confiável, cujas marés, mesmo se fogem,
retornam, cujas correntes ocultas não levavam destroços, mas o sonho interminável das sereias. Com vocês, então, finalizamos com Lia Luft. Um grande beijo, muito obrigada. Vamos abrir nossas câmeras para tirar a foto, o professor Augusto tirar nossa foto, o retrato. Atenção. Que lindo. X. Mais uma. Pronto. Obrigado a todos e a todas. Até a próxima quinta. Obrigada. Obrigada. Um abraço, um beijo. Tchau. Tchau, gente querida.